Fala, camaradinha! Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao primeiro episódio, no primeiro dia do mês, desse que é o episódio inaugural do Ecos de Cultura, o podcast que reúne os apaixonados pela cultura geek e o lado mais verde e ambientalmente engajado da podosfera. Eu sou o Matheus, seu condutor oficial de narrativas e aventuras pelo mundo dos quadrinhos, dos filmes e das séries, dos heróis mais amados e dos vilões mais temidos da ficção. E aí, prontos para conhecerem a temática um tanto molhada, porém muito ativista de hoje? Solta a vinheta! Antes, um pequeno recado. É sempre bom ressaltar que esses e todos os episódios do podcast contam com o apoio mais que fundamental do GEASUR, o Grupo de Estudos em Educação Ambiental deles da SUR. Bem, como eu comentei na introdução do episódio, e se você está acompanhando o podcast pelo Spotify ou todas as demais plataformas de streaming e viu o título de hoje, vou falar dele, o mais carismático da Liga da Justiça, o mais charmoso, fantástico e gente boa. Não é o Flash. Não foi dessa vez, Barry. Mas o herói de hoje não fica para trás, porque ele é o... Rufem os tambores. Aquaman. Sim, nosso querido Arthur, também conhecido como o herói das águas e apaixonante de todos os fãs da Liga. Fonte, vozes à minha cabeça. Pode parecer meio estranho começar justamente com o personagem que menos tem destaque, por assim dizer, dentre os demais que poderiam contribuir bastante para a discussão ambiental. Mas, ainda assim, acho importante levar em consideração que a relevância do Aquaman não se dá pelos poderes ou pelos feitos grandiosos ou não que ele realizou, mas sim por tudo aquilo que ele e seu povo de origem representam. Bem, se você esteve em uma caverna nos últimos 4 anos e não sabe de onde veio o Aquaman ou não viu o primeiro filme, sim, porque vai ser lançado um segundo, e o primeiro foi lançado em 2018, deixa eu te explicar. Arthur e seu povo de origem são os Atlantes, habitantes e cidadãos do reino perdido de Atlântida, que um dia já foi uma terra próspera e muito avançada tecnologicamente. Só que, diante de uma catástrofe que custou as vidas de muitos atlantes e colocou em xeque a relação que eles mesmos tinham com o seu dito avanço tecnológico, o reino afundou, sumindo completamente do mapa e de qualquer registro histórico posterior a esse acontecimento. Ao menos é o que dizem. A verdadeira história se passa com aqueles que sobreviveram à submersão do reino de Atlântida e se adaptaram de uma maneira bastante curiosa. Passaram a conseguir respirar e se locomover embaixo d'água, se tornando algo além de humanos. No registro dos quadrinhos, eles são chamados de Homos Mermanos, em referência à condição subaquática que passaram a adquirir, os Mermen ou Merfolk em inglês. Esses termos, também científicos, podem ser interpretados como um processo que tem um nome bastante comum entre os estudiosos de ecologia, a seleção natural. Sim, aquela mesma do Charles Darwin, que visitou as Américas e fez os tão famosos registros da origem das espécies. Na seleção, sempre existirá uma luta pela sobrevivência. Nessas condições, apenas os mais aptos conseguem triunfar e serem, entre muitas aspas, selecionados para continuarem sua existência e se propagarem. Esses mesmos organismos que sobreviveram desenvolvem certas características para que esse processo ocorra. São essas características que passam pelas gerações seguintes, que passam para as outras e assim por diante. É bom lembrar que essa seleção toda não é dos mais fortes, mas sim daquele que consegue sobreviver da melhor maneira, desenvolvendo características que sejam vantajosas a esse organismo. Os Atlantes são um bom exemplo.
Aqueles que sobreviveram à catástrofe só conseguiram fazer isso graças à explosão de energia e dos poderes vindos do tridente do líder do reino, que os possibilitou desenvolverem características em seus corpos que permitiram a tal respiração embaixo d'água e locomoção também nesse novo ambiente. Quem não conseguiu ficou literalmente e infelizmente para a história. Interessante, né? E tem mais. Todas essas características desenvolvidas pelos sobreviventes conseguiram ser passadas para os seus descendentes. Ou seja, além de hereditárias, definitivamente isso traça muitos paralelos com a conhecida seleção natural que eu acabei de mencionar. Agora, falando um pouco de outro aspecto muito interessante e levantado ao longo do filme, vamos para o núcleo central dos personagens, onde o Aquaman se encontra. Curiosamente, o vilão do filme não é aquela figura distante, perversa, com poderes ocultos e misteriosos que ameaçam o bem-estar do herói. Não é uma malévola. Na verdade, em Aquaman é o próprio meio-irmão dele, o Orm. As motivações do Orm são bastante interessantes do ponto de vista científico. Imagina, alguém que deseja a justiça por ações nocivas que o homem causa para a natureza, que despreza a poluição marinha e que não aguenta ver o ecossistema em que ele está se adaptando enquanto Atlante ser destruído a uma velocidade assustadora, não deveria de certa forma ser vilão, certo? Bem, talvez se o Orm não tivesse todo esse ódio insano pelos humanos e essa vontade de exterminar a nossa espécie, até dava para ficar do lado dele, mas nem mesmo o Aquaman pensa assim. Aí, quando a gente leva em consideração justamente essa problemática levantada pelo vilão, eu quero levantar um outro ponto. Ele comenta sobre atrocidades humanas voltadas para a natureza, popularmente conhecidas como poluição. Você lembra ou sabe o que é a poluição? Bem, se não, está na hora de um Ecos Educa. Toda forma de degradar ou modificar negativamente o meio ambiente através da alteração das suas composições químicas, físicas e biológicas pode ser considerada enquanto poluição. De fato, se a gente olhar pela perspectiva marinha, a destruição dos ecossistemas pela pesca predatória e a poluição causa alterações de maneira profunda e perigosamente próxima de ser irreversível. Repara que eu falei perigosamente próxima, mas não totalmente. Isso porque, apesar de ser bastante utópico, lindo e cheio de entradas filosóficas, existem sim saídas, mas não é agindo sozinho que se resolve tudo, muito menos com essa atitude vilanesca, viu, seu Orm? Então, além disso, é legal colocar aqui outro termo tratado no filme e que também aparece em diversas produções científicas, o tal impacto que o homem causa no meio ambiente. Apesar da conotação justificadamente negativa, um impacto nem sempre precisa ou pode ser encarado nesse sentido. A gente pode considerar impacto, por exemplo, uma ação de plantio de mudas, já que modifica para melhor um determinado local, a limpeza do lixo acumulado nas praias ou trilhas e até o desassoreamento de rios. São ações impactantes porque modificam um cenário, mas não é uma modificação de maneira negativa. Diferente da própria poluição, das queimadas, da pandemia que ainda não acabou, do descaso com as vidas marinhas e da caça excessiva e do uso de substâncias químicas para melhorar plantações, mas que a gente sabe muito bem onde essa melhoria vai parar. Spoiler, nos lençóis freáticos e, mais tarde, no mar. Falando nos incêndios, sabe desde quando não foram registrados tantos focos na história do nosso país? Desde 1998, literalmente o ano que eu nasci, inclusive. Bom, voltando para o Aquaman,
As discussões sobre o correto, o moral e o ético, dentre todas essas ações ambientalmente corretas e de justiça ambiental, né, e o que significa carregar um legado e como é possível lidar com tantos desastres acontecendo em todo o mundo, são apenas algumas das temáticas tratadas nessa obra, e que são muito bem desenvolvidas nos próprios quadrinhos. Vale muito conferir as histórias do nosso herói aquático no formato 2D e cheio de onomatopeias em caixas de diálogo, como toda boa história de revista é capaz de proporcionar. O próprio ator que protagoniza o filme, inclusive, é um dos maiores e mais reconhecidos ativistas das causas ambientais voltadas à proteção dos ecossistemas marinhos e do combate ao plástico nos oceanos. Tanto que, na última semana, ele foi reconhecido pela ONU como ativista oficial pelas mudanças climáticas, além de ter participado ativamente da Conferência dos Oceanos que aconteceu esse ano em Lisboa. Jason Momoa, que é nativo da Polinésia, tem um histórico fantástico de lutas pelas causas ambientais e pelos direitos de habitantes de nações insulares, como a sua própria nação. Pode parecer clichê, mas ele é literalmente o Aquaman da modernidade. E nem a propaganda para o próximo filme, que aliás deve sair, se não esse ano, no próximo. Então é importante ficar ligado. Eu tenho certeza que, assim como eu, você acompanhou toda essa narrativa sobre os heróis mais incríveis e icônicos da pauta ambiental, também deve estar super ansioso para assistir essa sequência nos cinemas. E, dito isso, a gente vai, infelizmente, se encaminhando para o final desse episódio do podcast. Sim, eu sei, dá para ficar horas e horas falando aqui sobre esse tema tão importante quanto a preservação ambiental e como heróis e personagens dos mais diversos tipos possuem papéis fundamentais para darem foco a esses problemas. Fica então o meu convite para que, se você gostou de ouvir a história do Aquaman, siga e compartilhe com os amigos o Ecos de Cultura em todas as redes sociais. No Instagram e no Twitter como @ecosdecultura e no TikTok como podcast Ecos. Semana que vem tem uma edição mais do que especial aqui nesse mesmo bate-programa, nesse mesmo bate-horário. E se você também quiser me seguir enquanto produtor de conteúdo, é só digitar lá no Instagram @MatheusBatal. Valeu e até a próxima!